Fala prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui no SST, é o Canel, e hoje estamos aqui com o Mário Sobral e vamos aí nossas pautas muito loucas, né? E hoje a gente vai falar sobre os protetores auditivos, né? Sobre quando é que eu devo fornecer, como é que funciona a atenuação e muito mais. Então, bora lá. Senhoras e senhores, com vocês, Mr. Mário Sobral. Então, vamos lá, senhoras e senhores. A ideia aqui é falar sobre os EPIs e a gente vai dar algumas pitadas maiores na parte do protetor auditivo, mas a ideia é falar com EPIs como um todo. Porque tem essa história de, a gente tem que fornecer o EPI, mas a gente sabe que legalmente em tudo quanto é canto, EPI é a última coisa a ser utilizada. Seja na legislação previdenciária, na trabalhista, nas normas internacionais, tudo quanto é canto fala, olha, EPI é em último lugar. Só que muitas das vezes é o primeiro a ser utilizado. Tá? Então, bora ver aqui alguns itens, eu vou comentar, o Nestor comenta tudo mais, naquelas pautas que a gente faz instantâneas, mas que geralmente está dando certo. Então, bora continuar assim. Então, primeira coisa que eu tenho que comprovar para usar o tal do EPI, eu preciso comprovar a inviabilidade técnica de outros controles. Então, vou pegar o exemplo lá do protetor auricular. Teoricamente, eu só vou usar o protetor auricular se eu já tentei outras coisas. Se eu já tentei, sei lá, enclausuramento da máquina, se eu já tentei revestimento acústico, se eu já tentei o diabo antes. Só aí, depois que eu tentei tudo isso, e eu vou comprar. Olha, infelizmente, por exemplo, revestimento acústico, dependendo do material, ele vai acumular sujeira, e digamos que é uma empresa de alimentos, que não pode, coisa e tal. Então, por uma inviabilidade técnica, eu não vou poder usar aquela proteção. Só que eu não lembro, é muito raro as empresas trabalharem pensando nessa inviabilidade técnica. Fala aí um pouco, Nestor. Dá teu pitaco aí. Mário Sobral, você já viu em alguma empresa um relatório de inviabilidade técnica? Então, eu estou dizendo que eu já vi alguma coisa, por exemplo, olha, não dá para fazer isso, mas não dá para fazer isso, Mas você significa viu um isso pedaço. já em relatório? Assim, eu nunca vi. Você já chegou a encontrar algum em alguma empresa? Já. Porque o que acontece? Não, por exemplo, não dá para fazer um enclausuramento de uma determinada máquina em função de movimentação, por algum motivo, ok. Só que isso aqui não é suficiente, porque não dá para fazer enclausuramento, então bora fazer esse outro. Então, teoricamente, eu tenho que esgotar as possibilidades técnicas para usar o tal do EPI. Então, eu já vi pontualmente, olha, é inviável isso. Ok, isso. Então, essa inviabilidade não é a gente já tentou aqui. Não, a gente tentou isso, tem que tentar tudo que é possível. Depois que a gente tentar tudo que é possível, aí sim que eu iria para o EPI. Ou eu estou utilizando o EPI agora de forma transitória, porque a gente está pensando nessas outras possibilidades. Isso é exceção da exceção da exceção da exceção na maioria das empresas, infelizmente. É verdade. Eu também, eu nunca vi um relatório de inviabilidade técnica. Né? Eu até brinco nos meus cursos, né? Se o auditor fiscal chegasse à sua empresa e falasse, eu estou vendo que vocês estão fornecendo o EPI, né? Me mostra aí o relatório de inviabilidade técnica das proteções coletivas, né? Isso aí seria multa em praticamente 100% das empresas, porque o pessoal não faz esse estudo, né? Não tem nada padronizado, guardado, assim, para poder apresentar ao fiscal. Na verdade, o grande beneficiado, se isso fosse feito, não é nem o fiscal, é a própria empresa, né? Que ela seria obrigada a analisar as várias possibilidades e na maioria dos casos ela chegaria à conclusão que dá sim para fazer um controle a nível coletivo e, na verdade, não é feita, às vezes, por falta de capricho técnico do profissional de segurança ou, às vezes, da própria empresa que não libera o cascalho, né? Para poder ser feito, né, Márcio? Acontece isso, mas eu não vou tirar a culpa do profissional de segurança também, porque muitas das vezes o profissional já está acomodado e já vai direto para o EPI também, tá? Então, lógico, acontece de empresa que o profissional de segurança está tentando, mas acontece também em empresa que esse profissional, não, bora direto para cá. Aí porque vai dar trabalho, o cara vai ter que estudar, o cara vai ter que correr atrás, não é só chegar lá, olha, é inviável. Ele vai ter que provar através de projeto, fazer esse estudo. Então, acontece também, às vezes, da empresa nem chegar essa solicitação para a empresa, porque o profissional de segurança também não correu atrás. Então, bora falar do empresário, mas bora falar da gente também, que acontece.
Vez por outra, isso infelizmente, né? E Um acontece outro, bastante. sim, sim, exatamente. Então, o outro item que, só para alertar, que toda vez que a gente fala em EPI, vai estar dizendo lá que a gente vai ter que verificar se tem viabilidade técnica e que a gente vai usar o EPI, seja qual seja, enquanto as medidas coletivas estão sendo implantadas ou para situação de emergência. Não é isso? Então, eu estou, Ou digamos que também eu em fiz fase de esse estudo, né? estudo. Que a norma fala também. Hã? A norma fala também que Repete. se estiver em fase de estudo, né? Isso. Então, enquanto eu estou fazendo lá o estudo para verificar a viabilidade técnica, eu estou usando EPI. Tá? Aí fiz esse estudo, aí eu vou implantar. Vou implantar, enquanto vai ter a implantação, eu estou usando EPI. Teoricamente é isso. Tá? E para situação de emergência, por exemplo, o cara está tombado dentro do espaço confinado. Eu vou pegar lá uma máscara autônoma, uma coisa e tal, vou descer lá com o meu cinto, porque é uma situação de emergência. Essas duas situações de. Olha, a situação de emergência, ok, isso geralmente, bem ou mal, até é utilizado. Agora, a situação de estar utilizando enquanto outra medida coletiva está sendo implantada, também é exceção. Na maioria das vezes, enquanto o EPI está sendo utilizado, está sendo usado porque ele foi a primeira opção. E ela ficou. Tá? Na maioria das vezes acontece isso. O outro item, eu vou deixar tu comentar, que não acontece também, é a questão do treinamento. O EPI não basta fornecer, eu tenho que treinar. E aí tem bronca também, né? É verdade. E quando você fala de treinamento, existe a bronca do não treinamento, né? Se a gente for ver nas empresas, quais empresas têm um treinamento feito periodicamente? E aí as empresas caem naquela armadilha, né? Ah, mas a legislação não me determina o meu período. Mas você mesmo tem que determinar, né? Você tem que ter um procedimento. Aqui na nossa empresa vai ser treinamento de uso, guarda e conservação do protetor auditivo ou de qualquer outra EPI, vai ser a cada 6 meses, vai ser a cada um ano, vai ser a cada 8 meses, sei lá. Mas o que a gente percebe nas empresas é que é tudo largado, totalmente largado. Não há um planejamento. Às vezes se faz um treinamento e aí se você perguntar quando é que vai fazer de novo? Hã? Não sei. Então fica faltando muito essa periodicidade assim bem definida, né, para poder acontecer assim de forma religiosa mesmo, porque muitas vezes a empresa até quer cortar o adicional de salubridade mediante o uso do EPI, mas ela às vezes não faz nem o mínimo, né, que é ter esse treinamento com períodos previamente definidos. E também, por exemplo, eu treinar, por exemplo, eu treinei o Nestor, treinei o Mário, não significa que ele assimilou. As pessoas não verificam a assimilação. Então, o Nestor teve aula de um monte de coisa quando ele estava estudando para técnico, para outros estudos que ele fez, o Mário também, e tem um monte de coisa que nem o Mário Nestor não lembra. E passou lá um módulo de 40 horas recebendo informação de um determinado professor e a gente não lembra. E aí, a gente pega dá o treinamento lá de 8 horas para o trabalhador e espera que daqui a 2 anos, sei lá, 6 meses, lá quanto tempo, ele ainda lembre detalhado. Você teve o treinamento e esse próprio técnico, esse engenheiro de segurança, não lembra um monte de coisa que passaram para ele. Então, essa verificação, se o trabalhador realmente assimilou, isso não é feito na maioria das empresas. Só pega lá, tá? Entendeu? Fez treinamento, assina aqui, assinou, tá resolvido. Mentira, tá? Mentira. Muitas das vezes esse cara não pegou informação nenhuma. E isso é um problema sério que as pessoas não consideram. Elas querem o papel só para mostrar lá, olha, não, aqui, fiscal, nós fizemos o treinamento. Mas a gente não sabe realmente se o cara assimilou. Isso é um problema sério, não só para EPI, para tudo na área de segurança. É verdade. E só para concluir, né, inclusive tem até aqui um gráfico que eu fiz um vídeo esses dias no Instagram, falando sobre a curva de aprendizagem, a curva de esquecimento, né? Você pega, por exemplo, uma empresa que tem uma cultura de segurança, onde tem treinamento periódico, aí depois você tem ali o período de treinamento, é esse pico mais alto aqui da informação. Aí depois esse conhecimento vai diminuindo. Por quê? Com o passar do tempo a pessoa vai esquecendo. Só que quando a empresa já tem uma maturidade, já tem um retreinamento, tem um acompanhamento, você consegue manter aquele conhecimento por muito tempo. Só que muitas vezes a empresa faz isso aqui, ó, as nossas empresas. Você não tem nada de treinamento, aí do nada você dá uma cacetada no trabalhador de 8 horas, 4 horas. E aí o que acontece? Você tem muito treinamento, um tapa de conhecimento muito grande de uma vez só, e aí depois o que acontece? Fator esquecimento. O conhecimento do trabalhador vai tender a zero. Talvez ali a 2, 3 semanas, que é o que o Mário está falando. Talvez ele vai se lembrar do cafezinho que foi servido ali. Mas do conteúdo mesmo,
bem difícil, né? Exatamente. Então, isso aí é um problema sério, não só para o EPI, mas para tudo. Os treinamentos na área de segurança não se verifica, né, essa assimilação. O outro ponto que é importante também é a especificação correta do EPI. Porque eu só posso utilizar EPI se eu especifiquei esse EPI corretamente. E de quem é a responsabilidade? É nossa. Não sei se tu quer adiantar logo, comentar alguma coisa, depois eu complemento. Fala aí, Nestor. Tem alguma... Eu quero adiantar que essa especificação técnica do EPI é muito importante e, tão quanto seja possível, é importante sim a gente fechar um lote ali, sei lá, ó, esses 4 protetores auditivos aqui servem para a gente. Mas é fundamental a importância que, na medida quando a sua empresa for adquirindo alguma maturidade de segurança, você colocar o trabalhador para participar desse processo também. Porque a gente vê muitas vezes nas empresas, o cérebro define isso sozinho e depois só chega lá com o protetor auditivo e fala assim, toma isso aqui e usa. Né? E se você não usar, toma advertência. E aí o cara não usa e a empresa vai agir na punição e vai reforçando o medo, e entra aquela história, né? Que quando o técnico de segurança entra no setor, o cara já, opa, coloca que o técnico está vindo aí. Então fica assim uma cultura cheia de medo, onde não há, na verdade, né, o conhecimento, o entendimento, a consciência da importância do uso, mas há muito pela obrigação, né? Então acho que isso é fundamental. Claro, de início, a empresa não tem maturidade, não sei o que, o cérebro vai definir mesmo, mas com o passar do tempo, é importante você inserir o trabalhador no processo, botar eles para escolher, depois reúne todo mundo e bota no EPI que foi mais confortável. Para quê? Para o trabalhador comprar aquela ideia. Se o cara comprar aquela ideia, a chance é que ele vai usar porque ele adquiriu a consciência e não mais por obrigação. E quem vai defender o uso do EPI não vai ser nem você, mais técnico, engenheiro. Vai ser o próprio trabalhador. Eu sei que esse é um caminho longo, né, mas é um caminho que o profissional de segurança sempre tem que estar em mente. Né? Em qual momento dessa escolha aí eu posso envolver o trabalhador? Então, no meu entendimento é o seguinte, a especificação vai ser nossa, mas a gente precisa dar alternativas e o trabalhador vai, pô, esse aqui é muito desconfortável, esse aqui esquenta muito. A opinião dele vai ser no intuito de eu... Porque se for um EPI que é desconfortável, ele não vai usar. Mas é difícil a questão da especificação, por exemplo, uma especificação técnica de equipamento ser exclusiva do trabalhador. Sempre vai ter o envolvimento do CERMIT para dar essa especificação técnica, e aí na hora de implantar, eu preciso obrigatoriamente da participação desse trabalhador. Então, geralmente, como é que eu faço? Tem aqui essas opções. Aí eu peço para o fornecedor uma luva, por exemplo. Aí eu pego a luva, entrego lá para 10 trabalhadores, esses trabalhadores testam, a gente faz lá uma verificação, olha, o que tu achou? É muito difícil de pegar as coisas, é muito quente, não sei o que, avalia, e aí depois, com base na avaliação do trabalhador e a avaliação do profissional, porque tem a questão financeira, tem a questão técnica mesmo, se aquele TPI, sei lá, se desgastou mais do que deveria, ele, sei lá, ele está rasgando com muita facilidade, ele não, o produto químico está deteriorando lá a luva, nesse meu exemplo. Então, isso tudo vai ser em parceria. E é importante, e não é porque eu acho bonito, porque está escrito, eu consultar a CIPA. Então, eu vou colocar lá a CIPA, que seria essa representante do trabalhador, mas além da CIPA, é importante que o trabalho, porque não necessariamente vai ter um cipeiro naquele setor. Então, importante trazer a CIPA, até por uma obrigatoriedade legal, mas é importante também trazer os trabalhadores que trabalham com aquele equipamento. E aí, como o Nestor falou, com essa união aí, trabalhador, serve e tudo mais, a gente consegue uma boa especificação. O outro item, que é uma bronca também, e é uma obrigação da empresa, é a questão principalmente da higienização. Higienização e manutenção. Mas um problema que é sério é a questão da higienização. Então, em relação à higienização, a obrigação é da empresa, a higienização. Eu posso, digamos, o Nestor trabalha para mim, eu posso treinar o Nestor para ele fazer a higienização, só que a obrigação continua sendo minha. E se ele não fizer, eu, empresa, sou responsável. Então, eu treino ele, mas eu tenho que fiscalizar para realmente verificar se ele está fazendo. Eu tenho que ser o auditor dessa história. Tá? E, às vezes, a empresa também, pelo mesmo motivo que a gente falou anteriormente, acaba não treinando o trabalhador corretamente, ele não sabe exatamente como fazer, pegou lá, treinou de qualquer jeito, assina aqui, está assinado, aprendeu, e aí a gente vê uns EPIs imundos, mal, com manutenção ruim por causa disso. Acontece
muito isso. Principalmente com máscara. Eu lembro uma máscara, eu vi, putz, ela era verde, de lodo já. Que o cara não tava nem aí. Então acontece essas broncas, às vezes, por outra também. O outro item que aí eu vou deixar para o Nestor falar também um pouquinho mais, que ele pode até dar o exemplo que a gente pensou no início, é a questão de garantir o uso diário e ininterrupto. Porque eu forneci o protetor auricular, por exemplo, para o Nestor. Mas será que ele usa o dia todo e o tempo todo? E aí comenta a história, Nestor. Legal, eu estava até falando com o Mário aqui de um livro, né, de um autor que a gente tem em comum, isso aqui, inclusive eu comprei por conta do Mário, Acústica aplicada ao controle do ruído, né, do Silvio Bistapa, onde ele tem uma tabelinha aqui que é muito interessante, que mostra, olha só, prevencionista, uma jornada ali de 8 horas. Né, se o trabalhador recebe um protetor auditivo e tem um poder de atenuação de 25 decibel, esse trabalhador fica 15 minutos sem utilizar. Só 15. A proteção do protetor auditivo já cai de 25 para 20. 15 minutos. Então, quer dizer, a importância do uso do protetor auditivo ao longo de toda a jornada de exposição ao risco é fundamental para garantir a segurança. E a gente sabe que, inclusive, esse foi um dos fatores, né, que levou o protetor auditivo a ser desconsiderado na aposentadoria especial, é por conta de que existe uma dificuldade muito grande das empresas em garantir o uso. Dificuldade por quê? Porque as empresas não se organizaram mesmo para poder verificar se o trabalhador está usando ao longo de toda a jornada. Né? Inclusive, o caso lá da aposentadoria especial fala, né? Existe deficiência no treinamento e existe a deficiência na fiscalização do uso. Né? E é muito sensível. Né? Se a gente vê aqui, o cara fica sem usar durante um curto espaço de tempo, o poder de atenuação já cai absurdamente. Né? E agora você imagina se o cara ficar 1 hora sem utilizar, então, ao longo de uma jornada de 8 horas. Né? Essa proteção vai beirar tender a zero. Então, o uso ininterrupto durante toda a exposição ao risco, que em algumas empresas essa exposição é de 8 horas, né, o uso ininterrupto é fator fundamental para garantir a eficiência do protetor auditivo. Quando o trabalhador não usa direito, corre o risco dele perder a audição ou ter uma diminuição da perda de audição de algum nível, mesmo estando usando o protetor auditivo. Porque não usou direito, porque ficou ali um curto espaço de tempo sem utilizar. Se a gente for parar, né, Mário, para somar os períodos, o cara vai vai beber água, tira o protetor auditivo, põe na máquina lá, caminha no setor, vai beber água. Bom, vamos somar ali, vamos pensar que dá 3 minutos. Daí ele volta do período de beber água. Sem protetor auditivo, o protetor auditivo está na máquina, aí ele depois vai e coloca. Vamos somar que foi mais 3 minutos, 6. Depois ele sai para o almoço. Então, quer dizer, se a gente fosse fazer esse exercício e somar, a gente vai ver que, cara, nas empresas, esse uso do protetor auditivo dessa forma faz com que a eficiência dele acabe sendo muito baixa, né? E coloca todo o programa de PCA, o programa de conservação auditiva da empresa, a perder a sua eficácia, né, Márcio? Exatamente. Então, isso, estão falando para protetor auditivo e os outros EPIs, é a mesma coisa. Em relação à produção respiratória, eu não estou com o material referência aqui, mas também há uma queda imensa. Se você não usar por 5, 10 minutos, a produção vai lá para baixo. E é muito difícil para uma empresa garantir que todos os trabalhadores vão usar todo dia, de forma ininterrupta, o ano todo, e vários anos que ela trabalha. É muito difícil isso, tá? Então, é por isso que EPI é a última coisa a ser utilizada. Ah, professor, mas no caso de outros tipos de EPI, tipo cinto de segurança, vamos pensar. Ocorreu um acidente aqui em Manaus, exatamente assim, tá? Então, imagina, o cara está com cinto, ele está lá com... O duplo está lá abaixo, está preso aqui, vai andar um pouquinho, vai prender aqui, solta esse, aí depois vai fazendo lá que nem Homem-Aranha, né? Esse cara andou 2, 3 passos sem o cinto, ou seja, não estava sem o cinto de forma ininterrupta. Ele caiu. E como ele não estava preso, morreu. Tá? Isso aconteceu alguns anos atrás. Então, percebe que para qualquer EPI há uma necessidade desse uso. E é muito difícil garantir isso. Então, quem acha que EPI é uma coisa assim, infalível, é muito bom, não, ele é um complemento. Porque senão nem toda a legislação não ia falar, por último. Tá? Outra coisa que a gente tem que considerar
é que às vezes a empresa também não fornece um local adequado para guardar esse equipamento. Então você tem lá, por exemplo, o respirador que eu falei ainda agora. Respirador, negócio que você vai colocar no rosto, coisa e tal. Aí, o que eu vejo em muita empresa, o cara está lá com o respirador, tudo bonitinho, acabou o expediente de serviço. Ele coloca em cima da bancada, ele coloca num prego na parede, no ambiente que está contaminado. Então, aquilo ali está caindo aqui no outro dia, ele, bacana. Tá? Então, não vai adiantar de nada, ele deveria ter um local adequado, guardar, talvez uma gavetinha, um armáriozinho separado, para não contaminar a roupa dele também. Então, isso, muitas empresas, eu já trabalhei em empresa que tinha tudo bonitinho, lá o local adequado, mas também empresa que era tudo bagunçado. Tá? Então, é um outro item que é bem complicado. Vou comentar mais um para o Nestor falar, que a questão, esse geralmente é feito, mas mais ou menos tem vários problemas, que é a questão do registro da entrega do EPI. A questão da cautela, a famosa cautela. Comenta aí, Nestor. É verdade, esse aí é um problema, as empresas poderem guardar isso, né? E se bem que hoje em dia é um problema até relativamente fácil de resolver, você pode digitalizar tudo isso, né? E ficar fácil da pessoa guardar. Mas teve uma vez de eu trabalhar numa empresa que ela tinha perdido essa ficha de EPI por alguma razão, e aí sobrou a bomba pro negão, né? E aí, ajuda nós lá para a gente não perder o processo na justiça. Aí, nesse caso, eu usei a nota fiscal de compra e a gente conseguiu ganhar a causa assim mesmo. Mas, assim, é um erro primário. É um erro primário você não guardar, né, a ficha de EPI. Um erro primário é a empresa não se organizar para que no momento de registro do EPI, no momento de retirada do EPI, o trabalhador tenha que anotar. Tem empresa que vai deixando para depois, vai deixando para depois. E aí, quando você olha as assinaturas, você vê, pô, tá tudo aqui tão similar, as datas estão tão perto, porque às vezes não vai fazendo e aí depois começa a assinar a ficha de EPI por atacado. Gente, assinar a ficha de EPI por atacado é crime. Só isso. Você vai lá no Código Penal, artigo 299, falsidade ideológica. Quando você falsifica algum dado em algum documento, seja no PGR, no certificado de treinamento de CIPA, na ficha de EPI, qualquer tipo de falsificação de documento assim, é falsidade ideológica. Então, já aconteceu, né, de auditor fiscal ir numa empresa e notar um tipo de falsidade ideológica desse tipo e ele denunciar o profissional de segurança na Polícia Federal. A empresa ganha lá um auto de infração, mas o profissional de segurança tem que responder à polícia. Então, o prevencionista tem que ficar ligado em relação a isso. É um erro primário, mas que, infelizmente, ainda acontece em muitas empresas. Tem que se organizar. E é claro que não é fácil para o profissional de segurança fazer isso. É por isso que a gente sempre fala, você tem que alinhar com a alta liderança da empresa essa necessidade. Para que todos, né, toda pessoa que for entregar o EPI, cumpra esse procedimento. Ah, mas é só eu na empresa vou entregar EPI para todo mundo. Por que tu está com a entrega de EPI, então? Será que não pode passar isso para o almoxarife? Tem muitas empresas onde quem entrega o EPI é o almoxarife. Se ele foi treinado para isso, não tem nenhum problema quanto a isso. É melhor do que você estar na correria, né? Ah, não, mas eu tenho que liberar a frente de trabalho lá agora. Né? Vou te entregar aqui, depois você assina. Esse depois você assina é crime. Fique ligado com isso, prevencionista. E o último item que a gente vai comentar aqui é a questão da necessidade da empresa garantir a substituição imediata no caso de extravio do EPI ou que danificou o EPI. Isso é muito difícil, tá? Por exemplo, eu tenho lá a entrega normal, tá? Eu vou fazer a troca, sei lá, de 6 meses. Ok, isso já tem lá. Digamos que tenha, que às vezes nem tem para troca, mas digamos que tenha. Mas eu estou trabalhando lá com óculos de proteção e no uso ele quebrou. E não estava no período normal de troca, mas quebrou e eu tenho que fazer a substituição. Isso acontece às vezes da empresa não ter. E esse trabalhador, o que deveria ser feito então? Então ele não vai trabalhar, ele está sem proteção. Ele está sem a proteção, então ele não deveria trabalhar. Isso não vai ocorrer em 99% das empresas. Esse trabalhador vai trabalhar alguns dias sem até chegar. Tá? Então percebe o quanto é difícil a gente conseguir que o EPI, esse sistema de gestão do EPI, funcione 100% para garantir que esse trabalhador vai estar protegido. É muito difícil. E é por isso, volto a repetir, que em tudo que é legislação, a última coisa que deve ser utilizada como proteção é o tal do EPI.
Então, se você tinha na visão, olha, EPI é muito bom, não sei o quê, é bom como complemento, tá? Ele não deve ser nunca a primeira solução. Fecha aí, Nestor. É bem isso mesmo, Mário, até porque, querendo ou não, fazendo um bom trabalho, profissional de segurança ou não, o EPI acaba dependendo da vontade do trabalhador para poder ser utilizado. Então, a mesma se a empresa for madura em segurança do trabalho, pode ser que algum dia o trabalhador está num mau dia, né, e a empresa não libera ele para ir para casa, então ele fica lá o dia todo, né, sei lá, pensando, né, no chifre que tomou da mulher, no filho que está envolvido com drogas, e aí o cara tende a não se cuidar. O Nestor só pensa em desgraça, rapaz. Ele tá pensando no número que ele jogou na loteria, que talvez ele ganhe, Nestor. Vai lá. Em pleno o período de Covid-19 tem muita desgraça no ar. E aí o cara tá lá, né? E aí você precisa que ele cumpra o requisito, que ele use o EPI. É complicado. Então é por isso que a melhor aposta é sempre no EPC. Fica mais fácil para você eliminar o adicional de salubridade, eliminar a aposentadoria especial com medida de proteção coletiva. Com o EPI, é sempre uma dificuldade, mesmo se você fizer um excelente trabalho, corre o risco de lá na frente o trabalhador ainda acionar a empresa na justiça e quando for lá na sua empresa fazer a perícia, descobrir que você não está com a bendita cautela do EPI em ordem. Então, prevencionista, então seja possível, trabalhe aí com as proteções coletivas, evita muita dor de cabeça, e é uma proteção que não depende da vontade do trabalhador para ser utilizada, acaba sendo bom para todo mundo, né, Márcio Sobral? Exatamente. E, como a gente está fazendo esses vídeos assim, vez por outra, ajuda a gente, coloca aí embaixo nos comentários sugestões de pauta. A gente está fazendo aqui meio a jata essas pautas, mas se eu tivesse algumas sugestões, a gente pode fazer aquilo que você quer. Olha, seria interessante falar sobre isso, sobre aquilo, a gente vai dar uma olhada e a gente trabalha em cima disso. Exatamente. E tem até vou até soprar para você aí, prevencionista. E se na próxima semana a gente falar sobre protetor auditivo ou EPI e eliminação do adicional de salubridade? Eliminação da aposentadoria especial. O que vocês acham disso, prevencionista? Escreve aí abaixo que, de repente, se vocês julgarem esse tema interessante, a gente pode voltar na semana que vem falando sobre isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta, coloca aí embaixo nos comentários. Ou manda e-mail para sobralj@hotmail, ou entra lá no site do Nestor também, no Valdir Neto. Um abraço e até a próxima. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SSC é o canal.